Veja no ICL Notícias, segunda edição. Operação para livrar golpistas. Bolsonaro baixa no Senado e se reúne com oposição para combinar estratégia para a anistia. Não tem nenhuma preocupação com as acusações, zero. Vai bombar! STF se prepara para transmitir o julgamento do golpe ao vivo pela TV Justiça. A prova do crime. Polícia Militar do Distrito Federal já conhecia vídeo com roteiro do golpe meses antes do 8 de janeiro. O ICL Notícias, o veículo mais confiável do Brasil, está no ar. Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Estamos ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira no YouTube, também no canal da Voz Trabalhadora. E também, para você que nos assiste no Rio Grande do Sul pela Pop TV, a gente aguarda, a qualquer momento pode sair a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra Jair Bolsonaro e os investigados pela tentativa de golpe do 8 de janeiro. A gente está a postos aqui, Chico Sá, Rodrigo Viana. É a qualquer momento mesmo, não é força de expressão, porque recebemos das nossas repórteres, Juliana Dalpiva, né, que acompanha bastante o assunto, a informação de que vai ser agora, no começo da noite. Então, a gente a qualquer momento mesmo entra com a cobertura, com os detalhes da denúncia, que segundo a Juliana, né, Chico, a Juliana Dalpiva já adiantou, deve vir fatiada, mas tudo ao mesmo tempo. Pega a pizza e serve todos os pedaços ao mesmo tempo, mas divide em vários grupos a denúncia. Isso é que a gente já sabe. Mas vamos esperar, né? A gente fica nessa ansiedade, daqui a pouquinho a gente vai ficar sabendo exatamente mussarela, 4 queijos e 25 anos de cadeia. É isso. É por aí. É por aí, essa é a pizza. Os sabores são por aí. É esse o sabor da pizza, né? O Brasil esperando esse momento, né? 2 anos que a gente espera o momento de 8 de janeiro de 2023, né? A quebradeira, a tentativa de golpe. E 2 anos depois estamos aqui. Foi lento, mas acho que tem que ser assim também. Fica mais uma denúncia mais... Muito robusta. Não é? Exato, consistente, sem deixar brecha, sem deixar também margem para aquela onda de... é uma denúncia política. Não, tá lá. Temos vídeo, dia, hora, o que foi conversado, minuta, roteiro do golpe, só falta filmar o golpe. O roteiro é tão detalhado que só falta fazer o filme. Agora, o Bolsonaro hoje estava 1000, né, lá em Brasília, tentando mobilizar a turma dele em nome da anistia. Ela acompanhou, aliás, né? Ela vai trazer tudo pra gente. Agora, sobre essa história, né, do golpe, a Polícia Federal, só aqui para dar um contexto para as pessoas, fez aquele fatiamento de núcleos, né? Esse daqui é o que executou, esse aqui organizava, tal. Tem uma expectativa que a PGR deve seguir essa linha do relatório da Polícia Federal para seguir esse pensamento para o Supremo Tribunal Federal. Então, a gente fica na expectativa aqui, né, de quando sair essa denúncia. E aí daqui a pouco a gente vai ter Heloísa Vilela, trazendo os detalhes lá de Brasília e outros convidados também de Brasília. Carolina Brígido também. Carolina Brígido, que aliás está lá no Supremo Tribunal Federal, então é importantíssimo Carolina Brígido. E Marco Aurélio Carvalho, do Grupo Prerrogativas, daqui a pouco também, que alguém que acompanhou toda, né, a batalha jurídica no Brasil, desde o momento em que o Lula estava preso até esse momento de responsabilizar o Bolsonaro pelo golpismo. Gabi, o Marco Aurélio vem para falar disso e também da famosa carta do Cacai, né? Isso, que a gente conversou aqui ontem com o próprio Cacai. Com o próprio Cacai. A cartinha do Cacai. Venho por meio desta. É isso mesmo. Senhor presidente. Agora, por aí foi. Enquanto a gente aguarda aqui, queria só mostrar. O pessoal do N1 fez uma festa merecida, né, mais cedo. E eu queria mostrar aqui, ó, pessoal, também. Isso aqui
é da equipe toda. Deixa eu colocar mais para cima aqui. Agora sim. É o prêmio IBEST. Bonito, hein? Placa linda. Placa lindíssima, maior prêmio do Brasil, ICL Notícias, melhor canal de notícias e jornal. Vou passar aqui para Voto popular, tá, gente? Gabriela estava lá, né? Eu? Não. Tava lá hoje de manhã. Tava hoje de manhã. Eu invadi o N1. Na foto. Invadi o N1 só para aparecer na foto no encerramento. Olha aqui, ó. Mostrando para a câmera, a gente venceu no voto popular, voto popular. Rodrigo? Como o melhor veículo de notícias e jornalismo do Brasil. Derrotando alguns aí dos chamados meios de comunicação tradicionais. Tá aqui, Chico. Como G1, por exemplo, né? Tava... E Jovem Pan, nas finalistas dessa categoria. Então eram os três, ICL, Jovem Pan e G1. Importante dizer isso, né? Importante. Quando você ganha, é bom você valorizar o adversário também. Então a gente ganhou também, né? Não em primeiro lugar, mas ganhou também em outras categorias. O próprio ICL ganhou, né? Ficou no top 3. Ficou no top 3 e o César Calejão. César Calejão, parabéns, nosso colega César. Sensacional, grande César. Agora, esse aqui foi realmente o grande prêmio popular, melhor canal de notícias e jornalismo. É um orgulho. Aqui, o Chico está até refletido aqui na placa. Está virando arte já esse negócio, hein? Aqui, enquadramento do enquadramento. Aqui é tudo planejado. Falei em cinema, está virando cinema. Olha lá o take. Vai lá, Chico. Cinema absoluto. Está no coração da placa aqui, o Chico. É isso, então motivo de muita comemoração pra gente aqui. Hoje de manhã a nossa equipe comemorou muito também. Estender aqui os parabéns para toda a nossa equipe, né? Que é uma equipe incansável aqui. Olha, e esse é só o 4º ano de vida do ICL. Estamos no ano 4 e já com tudo isso. Não, uma equipe muito grande, né? A gente está aqui na frente das câmeras, mas a foto de manhã mostrou isso, a equipe... Uma parte dela, Uma né? parte, mas ainda assim a equipe do N1, aqui à noite também, equipe de transmissão, equipe de redação, todo o pessoal de apoio para que a gente possa estar aqui, né? Então, é muita gente trabalhando. O ICL cresceu muito. Eu que estou há menos tempo, né? 1 ano e meio aqui no ICL. No tempo que eu estou aqui, quase que dobrou o número de pessoas, né? A gente teve até que ampliar a sede já aqui. Então, parabéns para a equipe toda. É isso aí. Para quem nos ajudou, para quem está aqui do outro lado da câmera, né? E votou. Os nossos eleitores. Os nossos, exatamente. A audiência do CL não é brincadeira não, viu? Não é? Chamou, ela vem. Chamou, ela vem. Isso. Pessoal, eu vou chegar aqui para fazer uma análise do momento político rapidamente, enquanto a gente espera aqui a denúncia em relação ao Bolsonaro, aos generais, etc., porque nos últimos dias, grande tensionamento no campo progressista, né? A pesquisa Datafolha mostrando queda de popularidade do presidente Lula e que confirmou pesquisas anteriores, Quest, Atlas, que também indicaram queda de popularidade e pesquisas, inclusive, do próprio governo, que já estavam indicando esta queda. Então você teve pesquisa Datafolha, essa turbulência também ontem, essa carta de um aliado importante do Lula, né, o Cacai, um homem aí das leis, do mundo jurídico, fazendo esse alerta que o presidente está isolado. Então, só para retomar esse debate, tudo isso é fruto de 2 meses, os 2 piores meses desse governo do Lula 3, né, em que o presidente sofreu ataque cerrado. Sofreu um ataque. Porque quando a gente está olhando assim, a gente pode criticar, né, o governo, e é justo e é necessário que se faça crítica, mas tem que entender que o outro lado está jogando pesado, muito pesado. Então você teve novembro, dezembro, de um ataque do mercado, né? Toda aquela especulação com dólar explodindo. E aí toda a avaliação de que o governo descontrole das contas, o dólar explode, perdeu o controle, o Haddad perdeu o controle. Então, novembro e dezembro foi o mercado, a macroeconomia, o pessoal do mercado financeiro. Virou o ano. Agora vai começar o ano da colheita, dizia o Lula. Em vez de colheita, veio a crise do PIX. E aí não mexeu com os grandes, mexeu com o povo lá na ponta. E gerou uma fragilidade, uma dificuldade e mostrou muita dificuldade de comunicação. E deixou cicatrizes. Então, essa pesquisa e esse momento de turbulência, também expresso na carta do Cacai, sobre a qual nós vamos voltar a falar hoje com Marco Aurélio de Carvalho, que é um jurista com posições, inclusive, críticas, né? Ele acha que foi um erro esta carta, mas vamos ouvir ele, vamos ouvi-lo conversar sobre isso, falar sobre isso. É fruto desses 2 meses de tempestade perfeita, perfeita para a oposição, uma tempestade perfeita, em que, além de tudo, o Lula vinha da recuperação de um momento que ele teve que refazer, né, o procedimento na cabeça por causa daquele tombo. Então, o presidente com questões de saúde,
o mercado financeiro atacando, uma crise de comunicação na questão do PIX, tudo isso junto deu sim em redução de popularidade e num certo tensionamento das pessoas perguntando assim, e agora? O Lula vai para reeleição? O que pode acontecer? Né? O Lula tem dito que vai, falou recentemente, essa semana mesmo, que as pessoas ainda vão pedir para ele, ô Lulinha, quando terminar o governo, para ele ir para a reeleição, mas isso está, a gente não pode negar, em debate hoje no Brasil. O Lula vai chegar a 2026? Eu não tenho dúvida de que ele é a melhor chance, talvez a única nesse momento, para impedir a volta da extrema-direita. Eu acho que isso está muito claro para a maioria das pessoas. Tem gente que acha que a prioridade é fazer a crítica ao governo pela esquerda. Crítica, às vezes, destrutiva. Eu acho que é perigoso. Se a gente atacar demais o governo, o que vem depois a gente sabe o que é. É a volta da extrema-direita. Não é política mais à esquerda. De qualquer maneira, esse tensionamento está feito. O Cacai fez o alerta, ok, é um alerta, mas acabou vocalizando descontentamentos de pessoas que querem mais espaço no governo e, objetivamente, a carta serviu também para a direita, nesse momento aí, que está tentando arrancar a anistia, está tentando dizer que o governo está enfraquecido, etc, etc. Nesse momento, nesse caldo todo, foi um elemento a mais que acabou objetivamente sendo usado pela extrema-direita nessa tentativa de fragilizar o Lula e na convocação de manifestações, gente. Dia 16, eles estão convocando manifestações em março para falar até impeachment do presidente Lula. Então, muita atenção nessa hora. Eu acho que não pode ter ingenuidade em relação a isso. Há um movimento coordenado que eu acho que nem interessa ao bolsonarismo nesse momento o impeachment, o núcleo mais inteligente não quer impeachment, mas tem uma turma mais radicalizada deles que fala, inclusive, em derrubar o Lula, em transformar numa nova Dilma. Olha só o perigo. Bom, apesar desse momento, o mais difícil do Lula nesse terceiro mandato, saiu hoje mais uma pesquisa, agora da Paraná Pesquisas. Curiosamente, quem é que encomendou esta pesquisa, hein? Paraná Pesquisas, um instituto que até tem acertado nas pesquisas eleitorais. O PL, só para a gente entender, é uma pesquisa encomendada pelo partido do Bolsonaro. Tanto que a Bela Megali, um pouquinho antes de sair a pesquisa, colocou aqui, ó, o PL recebe uma nova pesquisa presidencial com os nomes da direita após a queda de popularidade de Lula. E aí eles fazem os cenários, Michele contra Lula, Tarcísio contra Lula, Bolsonaro contra Lula. Vamos trazer outro trecho aqui que a Bela Megali deixa claro isso, né? Que é uma pesquisa, o PL, partido de Jair Bolsonaro, tem em mãos uma nova pesquisa que testa nomes da direita na disputa pela presidência. E no trecho seguinte, que a gente pode colocar aqui também, aí sim, o levantamento será tornado público, já foi, né? Porque a essa altura já foi, isso aqui ela tinha publicado de manhã, e vem à tona após o Datafolha, que mostrou queda na aprovação do petista. Os dados entregues ao PL, então uma pesquisa que foi entregue em mãos para o partido, foram levantados pela Paraná Pesquisas, instituto que presta serviços à legenda. Então, é um instituto de pesquisas a serviço do PL. Não quero dizer que eles estejam mentindo, manipulando e tal, mas é bom saber, né? É bom saber. Bom, é importante saber quem contrata, né? Qualquer claro, pesquisa. Claro, e também não tem nenhuma ilegalidade nisso, não estou acusando de nada, estou só colocando o contexto, tá bom? Inclusive estou reforçando aqui que o Paraná Pesquisas, que no passado era tido como um instituto que errava demais, até andou acertando bastante nas últimas pesquisas, nas últimas eleições. Mas, nesse caso aqui, é encomenda, né? É encomenda do PL. E quais foram os resultados? Vamos trazer aqui para a tela. Fizeram vários cenários, primeiro, segundo turno, mas eu vou destacar mais aqui os confrontos diretos, né? Olha aqui, Bolsonaro contra Lula no eventual segundo turno. Bolsonaro 45, Lula 40. Então, o Bolsonaro na frente, diferença de 5 pontos, quase um empate técnico, mas com leve vantagem para o Bolsonaro. Vamos virar a página. O outro segundo turno, Michele 42,9, Lula 40,5. Empate técnico, com vantagem numérica. Esse é o dado mais estranho, né? Bem estranho. Esse dado é muito estranho. Assim, pega a evolução dessa própria Paraná Pesquisa, em outros levantamentos, a Michele não ameaça Tava ninguém. 10 pontos atrás. De repente aparece assim, com esse milagre estranho. de Fátima. Sei por não, isso, hein? Por isso que eu estou fazendo questão de ressaltar quem é que encomendou. Michele Bolsonaro, numericamente na frente, empate técnico, mas ela numericamente na frente. Vamos para o terceiro cenário. Tarcísio de Freitas, aqui eu também acho estranho. Lula na frente. Lula 41,1,
Tarcísio 40,8. Mas, empate técnico. Por que é estranho? Porque todas as outras pesquisas mostram exatamente o contrário, que o Tarcísio é mais forte para enfrentar o Lula e não o Bolsonaro. Esta é a única que mostra Michele, Jair são os nomes ideais para enfrentar o Lula e o Tarcísio nem tanto. Cai como uma luva para a família Bolsonaro e para o PL para dizer para o Tarcísio assim, se manca, você vai se arriscar ou vai deixar com a gente? Você vai se arriscar a sair do governo do Estado? Se vai, precisa conversar com a gente. Precisa vir conversar, assumir uma série de compromissos para ter o apoio da família Bolsonaro. Se não, a gente tem pesquisa mostrando que para você está difícil, para o Jair e para a Michele nem tanto. Essa é a leitura que eu faço da pesquisa. Ah, mas você está brigando com os números? Não estou brigando com os números, estamos mostrando aqui os números. É diferente da pesquisa Atlas que saiu semana passada. Vamos botar rapidinho aqui a pesquisa Atlas, o print. Olha aqui, na Atlas foi ao contrário. A Atlas da semana passada, os números são diferentes. Primeiro que o Lula ganha de todo mundo na Atlas da semana passada. E segundo que o candidato mais forte da direita, segundo a Atlas, é o Tarcísio, que aqui aparece como o menos forte para enfrentar o Lula, segundo a Paraná. Então, é isso, só para a gente comparar. Na pesquisa Atlas, o Lula está 4 pontos na frente do Bolsonaro. E na pesquisa Paraná se inverte. O Bolsonaro está 4 pontos na frente do Lula. Então, pode ser que estão trabalhando na margem de erro? Pode. Pode ser um erro na margem? Também pode. Mas vamos deixar esse ponto de interrogação só para a gente entender como o cenário está complexo. Tudo acontece ao mesmo tempo. Há uma tentativa de dizer o Lula, acho que nem candidato vai ser mais, porque está numa crise, caiu a popularidade, como se ele não pudesse se recuperar. E aí eu lembrava mais cedo, podemos tirar aqui, obrigado gente, esse aqui foi o cenário da pesquisa Atlas, eu lembrava mais cedo que em 2005, primeiro mandato do Lula, final de 2005, crise do mensalão, todo mundo dizia, o Lula não tem a menor chance. Eu tinha colegas jornalistas, eu trabalhava na TV Globo, que diziam, acabou, esquece o Lula. Crise do mensalão. O marqueteiro Duda Mendonça foi para o Congresso e admitiu que recebeu dinheiro por fora. Deputados saíram do PT, dizendo que era o fim, tinha acabado o governo. O Lula virou o ano, se fortaleceu e ganhou a reeleição. Eu acho que agora o cenário é mais complicado, porque nós temos uma direita muito mais organizada, mais popular. Na época era o PSDB, que era mais assim... meio fluido, não era tão de enfrentamento, mas já houve um momento muito complicado para o Lula lá no primeiro mandato, e ele se recuperou e ganhou a eleição. Fora isso, no pior momento do Lula nesse terceiro mandato, estamos falando do pior momento até aqui para o Lula, 2 a 3 meses de pancada do mercado, crise do Pix, crise de comunicação, tudo junto, problema de saúde. No pior momento, ele está, no mínimo, empatado ou ganhando, dependendo da pesquisa. Então, é para a gente levar isso em conta. Ah, então você está dizendo que a popularidade não caiu? Não, a popularidade caiu e as pesquisas internas do governo apontam e acendem um sinal amarelo. É alerta total. Tem que mudar. Mas não está nesse campo e nesse quadro de que está tudo perdido, de que o Lula vai, do jeito que está, nem candidato vai ser, pode até não ter reeleição. Eu acho que tem que botar a bola no chão e ir com mais calma, né? Essa que é a minha tentativa aqui, trazendo esses números e fazendo essas ponderações sem nunca diminuir o momento, que é um momento complicado politicamente para o governo. Do lado da direita, eu sempre falo isso aqui, né, Chico? O jogo do lado de lá está desarrumado. Por quê? Qual é o cenário da direita? Depende. O Bolsonaro quer anistia. Passou o dia hoje no Congresso falando de anistia para os já julgados e quer anistia para ele, para poder concorrer. Esse é o plano A do PL e do Bolsonaro. E o Tarcísio? O Tarcísio, para ser candidato, não quer que o Bolsonaro seja anistiado, mas tem que dizer que quer. E tem que dizer o tempo todo, viva o Bolsonaro, mas você vai ser candidato? Não sei. Em público ele diz que não, que apoia o Bolsonaro, em privado ele diz que pode ser. Então, está desarrumado. E o Bolsonaro desconfiando do Tarcísio, esses são os dois polos principais. E o Kassab? O Kassab é aquele que se equilibra. Ele fica com um pé na candidatura do Tarcísio, talvez, para 2026 já. Ele até nem preferia, ele preferia que o Tarcísio prefere que seja candidato à reeleição para governador, e um pé no governo do Lula, e vai esperar no último momento, é o que está nessa manchete do Platô BR. Entre Tarcísio e Lula, Kassab quer ficar livre para decidir mais adiante. O Juliano Medeiros também fez essa análise para a gente aqui na sexta-feira. O Kassab vai ser o último a colocar as fichas na mesa, porque ele pode.
porque ele tem um pé em cada mesa, cada mesa, e ele tem um pé em cada canoa também. Então ele vai ser o último a decidir. Ele não tem pressa. Ele vai analisar o cenário até o fim e é fundamental, o lado para o qual ele pender, tem grande chance de ganhar a eleição, né? É esse o cenário que tá desenhado. Bom, do lado do governo, o que está desenhado? A gente sabe que tem duas saídas aí. Tem gente defendendo um cavalo de pau. Tem que parar de dar bola para o mercado, tem que fazer gestos aí para a classe trabalhadora, tem que fazer algo rápido, etc, etc. Essa é uma linha. A outra, que é mais de acordo com o que o Lula tem feito até agora, é uma saída moderada. Você tem que reduzir preço de comida. Como? Fazendo intervenção? Não. Apostando que vai ter uma grande safra e que os preços caem ao longo do ano. Então vai ter que ter sangue frio, porque não vai acontecer agora. O primeiro semestre vai ser difícil. Os preços cairiam ao longo do ano e melhoraria a sensação no supermercado no segundo semestre. E o segundo ponto, aprovar os R$5.000 de isenção. Isso é fundamental. Tem que aprovar isso de qualquer jeito. E para aprovar, a gente conversava outro dia, Chico, só com acordo com o Centrão. Então, algum acordo com o Centrão, algum aumento de participação do Centrão no governo vai acontecer nesse momento de reforma ministerial. É esse o cenário que está desenhado, um cenário muito complexo, um cenário difícil para o governo, mas longe de ter jogo decidido, né? O Lula tem ainda ferramentas para manobrar, ele que é o político mais experiente em atividade no Brasil e o mais vitorioso, né? Das últimas 6 eleições, ganhou 5, simplesmente isso. Ganhou 3 e ajudou a Dilma a ganhar em 2, e só não ganhou a de 18 porque o Sérgio Moro deixou ele preso e ele não ganhou, senão teria ganho 6. Então, é um momento difícil, mas não tem nada decidido, até porque do lado da direita também tem muitas complicações, Gabi. Muitas, Rodrigo, e acho que uma das alternativas ali que o Bolsonaro está tentando recorrer, né? Ele estava numa reunião hoje com a oposição no Senado, ele está tentando realmente fazer valer esse tema ali da anistia. Ele disse que está com preocupação zero em relação à denúncia, mas está lá trabalhando no Congresso Nacional para tentar ser anistiado. Ele disse que não é para ele diz que é para os peixes pequenos, mas a gente sabe qual é o objetivo, né, Chico? Tão bonzinho, que é anistia lá para o povo da quebradeira que estava na frente dos quartéis, do povo que estava fazendo o coro do golpe, mas para ele não. Para ele não quer nada, não quer. A gente está com a possibilidade da denúncia sair a qualquer momento, a denúncia da PGR contra os investigados, incluindo o Bolsonaro. O Bolsonaro estava lá no Senado, a gente tem as imagens dele chegando, o momento da chegada do Bolsonaro. Que a gente o último rolezinho antes da denúncia, né? O último rolê que a Heloísa Vilela acompanhou, né? Exatamente. A Elo vai entrar aqui com a gente. Queria pedir para a gente colocar as imagens aqui. Aí, ó, a gente vendo a chegada do Jair Bolsonaro, junto com os aliados dele também. Sabe o que me chamou a atenção, Gabi? A pele muito vermelha. Sorridente, né? Parece que... Não, estava suando muito. Quando ele fala que preocupação zero, mas olha o aspecto do homem. Ele até fala uma hora para o repórter, o repórter perguntou, o senhor está preocupado? Ele falou, olha para minha cara, pareço? Eu teria falado, parece um pouco. Exatamente. Parece um pouco, sim. Elô, boa noite. Elô que fez as imagens, conta pra gente tudo dessa reunião, quem é que estava lá, conta tudo. Boa noite, pessoal. Eu fiquei só filmando todo mundo que estava entrando. Então, era uma reunião do grupo, né? Como é que a gente chama? Da federação ali, né? Então, era PP, PL, Novo e Republicanos. Então entrou Magno Malta, Damares, Flávio Bolsonaro, toda essa turma, né? Essa turma muito simpática que chegou lá para essa reunião. E é uma reunião desse grupo, foi a primeira desse ano legislativo, e eles disseram ao fim da reunião que convidaram o Bolsonaro para participar toda terça-feira desse encontro, que discute as pautas de interesse desse grupo político, quais são as prioridades para esse grupo político. E o Bolsonaro, claro, disse que a prioridade para ele, adivinha, quem é que vai conseguir adivinhar? A pauta prioritária dele, claro, é a anistia para os golpistas do 8 de janeiro, né, gente? Lógico. Isso daí até uma criança de 10 anos de idade adivinha. Mas tinha muito deputado e senador, assim, como... Que balanço que você faria pra gente, assim? Você falou de vários partidos, não só do PL, né? Os partidos de direita, PP,
republicano, mas tinha assim, mais de 100 deputados, uma mobilização forte? Não. Acho que nem caberia naquela sala. Tá. Não é uma sala tão grande assim. É uma daquelas salas dos gabinetes do Senado. Não era nem uma sala de reunião. Eu achava então, que era uma sala de comissão. Não foi sala de comissão, de reunião de comissão? Não. Você sabe onde tem aquele túnel do tempo no Senado? Sim. É uma daquelas salas que ficam ali depois do túnel do tempo. É no corredor que tem, por exemplo, o gabinete do senador Otto Alencar, com quem eu, inclusive, conversei hoje lá no gabinete dele, e ele diz que ficha limpa não se mexe, que ele não permitirá. Ele foi muito incisivo, ele disse que isso é uma lei que passou pela aprovação do povo brasileiro, porque ela foi testada nas ruas, teve consulta à população brasileira, e que nisso não se mexe, que ele não admite, e ele vai liderar a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Então isso daí não há a menor chance. E quanto à anistia, ele também não é muito favorável, mas ele diz que é possível discutir a dosimetria das penas impostas até agora às pessoas que participaram do dia 8 de janeiro, porque, como ele diz, muitos que foram presos eram apenas bucha de canhão. Então ele não está falando de dosimetria para quem comandou e programou e planejou a tentativa de golpe, né? Ele está falando para os primeiros que foram presos lá no dia 8. Que muita gente acha que não tem que ter anistia nenhuma, e dosimetria, mudança de dosimetria da pena também não, porque quem estava lá quebrou e fez o que fez, né? Não devia ter feito, então tem que ter a força da lei. Né? Eu acho que é isso que a gente precisa, acima de qualquer coisa nesse país, exatamente nesse momento, é da justiça e da pena que a justiça prevê para cada crime envolvido nessa tentativa de golpe, porque não dá para aturar, não dá para passar pano, não dá para passar por tiro, chega de passar por cima dos problemas históricos que a gente tem nesse país. Não dá. Agora, Elô, você falou da ficha limpa. Uma das declarações ali do Bolsonaro que você gravou foi justamente ele falando sobre isso, né? Que é uma maneira de perseguir a direita. Imagina, ele está usando esse discurso agora também, além da história da anistia. Vamos assistir? Vamos lá. Esse vídeo? Vamos lá. É justo isso que está acontecendo? Essas condenações absurdas? Nem traficante, nem mega corrupto, ninguém pega uma pena dessa, mano. Nem traficante, nem mega corrupto. Eu diria no melhor estilo Bolsonaro que isso é mimimi, né, gente? Tá chorando antes da hora. Isso é puro mimimi, suco de mimimi. Né? Eu pareço preocupado, depois ele diz, né, Rodrigo? Ele perguntou uma hora, eu pareço preocupado, né? Eu não sei se alguém disse, porque ele tá com uma cara... Eu achei ele muito vermelho, não sei se pegou muito sol ultimamente, mas sabe aquele vermelhão assim de quem tá tensionado, né? Eu achei ele muito vermelho nas imagens aí. Totalmente. Não, Tava mesmo. E voltando a essa questão das penas, coitadinhos... eu volto a lembrar, e eu rechequei 1000 vezes, houve uma tentativa de persecução de pena, que é livrar as pessoas da pena, para quase 600 pessoas. Porque a gente acha que foi uma multidão, mas quem está mesmo ou preso, ou com tornozeleira, ou fugiu para a Argentina, é um grupo de 300 pessoas. Quase 600, foram oferecidas quase 600, transação penal, né? Persecução penal, que quer livrar da pena mediante o acordo. Faz um cursinho lá sobre democracia, aprender os princípios, o que é, e para entender até o que você fez, estando lá quebrando o relógio, quebrando o Palácio do Planalto, paga ali quem puder, quem for comprovado que não tem condições financeiras não paga nada e fica livre da pena, faz um acordo, confessa e faz um acordo. Muita gente rejeitou, quase de 600, assim, a metade rejeitou esse acordo. Por quê? Porque estão envenenadas ainda pelo fanatismo dos advogados bolsonaristas, pelo staff todo do bolsonarismo, desse mesmo cara que fica aí dizendo que os coitadinhos... Foi oferecido, sim, para esses tais coitadinhos. O Barroso se empenhou muito, presidente do STF, junto ao Alexandre de Moraes. As pessoas tiveram esse benefício. Teve casos... Eu acho... Pode falar, Elô. Não, teve casos, continua, por favor. Não, casos em Brasília, assim, das famílias,
correrem atrás dos juízes que estavam decidindo, que estavam operando para resolver essas assinaturas, para dizer, não, meu pai não está sabendo o que ele pensa, por favor, ele vai assinar. E os advogados, às vezes, não deixavam. Não deixava. Assim, o staff bolsonarista envenenava essas pessoas para rejeitar o acordo. Para quê? Para fabricar um ambiente para o Bolsonaro estar dizendo o que ele está dizendo. Surfar como está tentando surfar, né, Gabi? Para fabricar uma onda de injustiça, da grande injustiça. Acho que a Elô queria complementar. Fundamental essa sua colocação, Chico, porque é exatamente isso. O que realmente ficou nas condenações é gente que tinha muita prova do que estava fazendo. Não é a pessoa que passou ali na hora e foi ver o que estava acontecendo. Não é isso. Então é muito importante as pessoas entenderem que a justiça tem sido bastante criteriosa, deu essa oportunidade a muita gente e quem não pegou é justamente para continuar servindo de bucha de canhão para esses líderes bolsonaristas, como o próprio Jair Messias, que está querendo usar essa gente para pedir, chorar por uma anistia para beneficiar a ele no fim. Então ele continua usando a população, essa população que está aí fanatizada ou manipulada por advogados, para o próprio benefício. Totalmente. Agora, a gente falou aqui sobre a declaração do Bolsonaro a respeito da ficha limpa, dizendo que é perseguição, né, à extrema-direita e tal, e ele continua, assim, nessa estratégia que é uma estratégia de vitimização, né? Emocional, né? Exatamente. Apelo emocional. Sim, total. E de falar que a anistia não é para ele, que é para os presos do 8 de janeiro, tem usado assim até outros termos, né, para se referir aos pobres coitados, ele já falou muitas vezes sobre isso também, né? Essa é uma estratégia que não é de agora, também já faz tempo, mas agora está mais apelativo com está se aproximando a denúncia da PGR. Então, a gente tem mais um recorte aqui que a Elô gravou dessa fala do Bolsonaro e a gente vai trazer aqui o Bolsonaro apelando também para o emocional. A gente tem essa fala aqui do Bolsonaro, vamos assistir? Vamos lá. A pessoa está entendendo que a lei da ficha limpa é usada para perseguir a direita. Só isso. Presidente, o Kassab disse quantos votos o PSD tem para anistia na bancada da Câmara? Eu acho que o Kassab, pô. Aqui não deu para entender, né? Não, alguém pergunta sobre o PSD. O Kassab disse quantos votos tem para a anistia. Pergunta para o Kassab. Mas ele, nessa entrevista, diz que já tem os votos, sim. E isso contraria tudo o que eu ouvi no Congresso hoje. Por exemplo, o líder do MDB na Câmara, o Osnaldo Bulhões Júnior, que não é nenhum esquerdista, mas é uma pessoa com quem o governo contou muitas vezes, em várias situações dentro da Câmara, e ele disse hoje não tem a menor chance da lei, desse projeto de anistia passar aqui. E aí todo mundo, eu perguntei para ele, mas como assim? Os bolsonaristas só falam nisso e ficam dizendo que já tem os votos. Bolsonaro hoje já disse que já tem os votos. Já teve 3 reuniões do Colégio de Líderes da Câmara. Isso não é discutido? Ele falou, isso nunca foi nem colocado na reunião de líderes. Eu falei, como assim? Se é só nisso que a direita fala. Eles falam isso para a base deles, mas eles sabem que isso não tem a menor chance. Há quanto tempo eles já falam isso? Ele me perguntou. Há quanto tempo? E nunca andou para lugar nenhum. Então, isso não tem a menor chance. Falei, interessante de ouvir isso, espero que seja isso mesmo, que não tenha a menor chance. Então parece que mais está jogando para a torcida, né, Gabi? Você ia trazer esses outros vídeos? Não, também, mas é que nessa estratégia do Bolsonaro, é lógico que é uma estratégia da família Bolsonaro, né? O Flávio Bolsonaro até postou nas redes sociais sobre isso também, apelando para emocional, né, essa estratégia de utilizar os presos. A injustiça, né? Essa postagem da injustiça. Acho que nós temos para colocar aí na tela. A gente vai colocar aqui, o Flávio Bolsonaro diz, o Brasil precisa voltar à normalidade. Ele falando isso? Usar uma justificativa de pacificação, né, Rodrigo? Isso passa por anistiar os presos do 8 de janeiro. A punição para eles é desproporcional e a narrativa de golpe não cola. O que está acontecendo é uma vingança política. Ele usa a imagem ali do Bolsonaro junto com o Eduardo, né? Chega de injustiça
e chamando para anistia, essa foi a imagem que eles estavam falando também, que apelariam até para os Estados Unidos. Foi aquela que a gente mostrou ontem. Mas eu queria só aproveitar para a gente adiantar aqui, a Elô fez uma série de outros vídeos, porque, Elô, se você traz essa avaliação do líder do MDB, de que não tem a menor chance de passar, eles insistem, o Bolsonaro na véspera, no dia de ser denunciado, ainda vai ao Congresso. Parece que está jogando para a torcida fazer oba-oba. Né? Acho que era bom mostrar, né? Ele tentou criar uma imagem de multidão, assim, dentro do Congresso, um novo cercadinho. A gente tem esses vídeos, podia passar aqui para a Elô ir comentando. Elô, por favor. Segurança. Eu achei muito... Olha a quantidade, né, de seguranças. Então, você vê que ele teve que caminhar do elevador até aquela sala que está aí atrás desse pessoal todo aí. São 10, 20 passos, nada mais do que isso. Mas para dar esses 20 passos, tinha ali dentro do... Isso a gente precisa descobrir quem é que autorizou isso. Tinha mais ou menos, eu contei, uns 13 seguranças da casa, fora os seguranças da Polícia Federal com os quais ele anda o tempo todo, porque ele é ex-presidente e tem direito a essa segurança. Dentro do Senado, que é um lugar que ninguém entra sem passar por um detector de metais. Então, assim, um circo, né, que foi montado para a ida do Bolsonaro hoje ao Senado. E aí, gente, foi ressuscitada a ideia do cercadinho. Eles trouxeram um cercadinho dentro do Senado para a imprensa toda ficar ali espremida para olhar a passagem do Bolsonaro e depois aquela entrevista ali na porta da sala onde ele foi participar da reunião desse grupo de partidos, né, que estão juntos numa federação lá no Senado. Então, assim, tinha ali um grupo de pessoas que tinha ido fazer uma visita ao Senado. Tem sempre 3 ou 4 que querem tirar foto com ele, né? Mas foi um verdadeiro circo, uma cena que a gente nunca vê dentro do Senado e que foi criada hoje para essa visita do ex-presidente inelegível e, quem sabe, proximamente no futuro preso, né? É isso. A gente vai também chamar aqui para conversar com a gente a Carolina Brígido, que está no Supremo Tribunal Federal nesse momento e que está nessa expectativa também da denúncia da PGR, né, Carol? Boa noite para você. Boa noite a todos que nos acompanham no ICL, todo mundo aí no estúdio. Eu estou aqui no Supremo Tribunal Federal. Eu praticamente invadi uma sala aqui, porque não tem lugar aqui para entrar ao vivo, uma estrutura meio confusa, só que a gente está aqui literalmente esperando a denúncia chegar. E a expectativa é que seja nas próximas horas, nos próximos minutos, muito breve. A imprensa está toda reunida aqui no STF nesse intuito de aguardar literalmente a denúncia do Gonê. Ela vai chegar por via eletrônica, né? O Gonê vai até o Supremo Tribunal Federal. Você já pode dizer isso pra gente, Carolina? Tá carregando o e-transfer, Sim. será? A gente tá aqui na expectativa. Tá rodando. Na verdade, assim, antigamente, né, no processo da Lava Jato, por exemplo, vinha um caminhão de papel, um monte de carrinho de papel. Hoje em dia é tudo por meio eletrônico. Gonê veio aqui, inclusive, no STF, estava aqui agora há pouco, mas era para uma visita protocolar do presidente de Portugal ao presidente do STF, Luiz Roberto Barroso. Então, Gonê estava presente, todo mundo se assustou, claro, achou, lá vem a denúncia. Então, assim, o mais provável é que chegue mesmo por meio eletrônico. Agora, Carolina, eu ouvi agora de um advogado que eu acho que a sua espera vai se estender um pouquinho mais, que estaria tudo pronto para sair às 8 horas da noite. Bom, 8 horas é daqui a pouco, né? Perto do tanto que a gente esperou, a gente está guardando isso desde dezembro do ano passado, então se for 8 da noite a gente ainda está na vantagem. E eu tenho uma resposta para o Chico hoje. Ele me perguntou esses dias se o julgamento vai ser transmitido pela TV Justiça. Sim. Vai sim, gente. O julgamento é na primeira turma do STF. Normalmente o STF não transmite esses julgamentos de turma. Existem algumas exceções, por exemplo, no caso dos suspeitos de mandar matar a vereadora Marielle Franco, esse julgamento foi na turma e foi transmitido na TV Justiça. Nesse caso também vai ser assim, vai ter transmissão pela TV Justiça, apesar de ser um julgamento ocorrido na turma. As turmas se reúnem toda terça-feira.
Mesmo que essa denúncia chegue hoje, ainda não tem expectativa de quando esse julgamento vai ocorrer na primeira turma. O mais provável é que seja o mais breve possível. Quem vai marcar isso é o presidente da primeira turma, que também é o relator desse caso, que é o ministro Alexandre de Moraes. Ô Carol, eu queria reforçar com você também, você que tem conversado, né, apurado ali no Supremo Tribunal Federal, em conversa com os ministros também, expectativa é realmente encerrar esse caso até o final do ano, né? A gente mantém essa perspectiva para não contaminar o processo eleitoral, ou ainda é muito cedo para a gente definir ou tentar fazer alguma perspectiva, né, alguma expectativa em relação a isso? Sim, a expectativa dos ministros do Supremo, do Procurador-Geral da República, também do meio político, é que esse julgamento se encerre ainda nesse ano, até o final do ano, pelo menos contra os principais indiciados. Então, assim, eles são hoje indiciados. Se essa denúncia for recebida pela primeira turma no julgamento da denúncia, eles vão ser transformados em réus, vão ser réus em ações penais. Essas ações penais precisam tramitar, essas investigações precisam ser instruídas e até o fim do ano eles querem terminar o julgamento das principais autoridades, que seria Bolsonaro, as autoridades das Forças Armadas que são suspeitas de participar dessa tentativa de golpe de 22. O resto, assim, porque são 40 indiciados ao todo. Claro que não vai dar para julgar os 40 até dezembro deste ano, mas os principais, eles querem fazer esse esforço concentrado. Vamos ver se vai dar tempo. Se vai dar tempo ou não, já não depende da gente. Ou seja, Bolsonaro, Braga Neto, Heleno e outros. Chico, a gente conversava aqui na abertura do programa, não sei se a Carolina já tem essa resposta. Você falava, né, várias vezes, em várias participações aqui, Carolina, que a denúncia poderia ser fatiada, né, por partes. Agora a gente tem informação de que ela pode ser fatiada, mas entregue tudo de uma vez, como se fossem vários pacotes. Você já tem essa resposta? Ou várias fatias de uma mesma pizza, que a gente espera que não termine em pizza. Então eu vou tirar até o pizza daqui. Tira isso aí. Vários pacotes, né, do mesmo processo. É isso? A gente já pode dizer que é isso? Olha, eu não posso dizer nada. Não pode, tá bom. A gente está aguardando essa denúncia chegar. O que acontece existe uma expectativa de ser fatiado. Agora, se todas as fatias vão chegar de uma vez, ou se elas vão chegar gradativamente, isso a gente não tem essa informação ainda. Perfeito. Aliás, só assim para... Existe alguma especulação? Fala. Não, existe alguma especulação a respeito da possibilidade de alguma prisão preventiva quando quando essa denúncia vier? Porque isso foi um motivo de aposta hoje dentro do grupo de pessoas que eu estava conversando lá no Congresso, né? Eu acho que pode sim, não deve e tal, mas isso acho que é só conversa de curioso, né? Eu acho que é só conversa de curioso mesmo. Eu acho que não existe essa expectativa de prisão preventiva, porque senão ela já teria ocorrido, né? Dentro do Supremo, o entendimento é que essa prisão preventiva acontece se tiver algum indício de que a pessoa esteja atrapalhando a investigação ou de alguma forma ter alguma tentativa de fuga, e isso não foi apresentado no processo até agora, pelo que a gente saiba. Claro, se esse tipo de situação ocorrer, pode haver prisão preventiva, mas por enquanto não há notícia de nenhuma situação desse tipo. E aqui a ordem é o seguinte: primeiro julga, depois, se for o caso, condena, e diante da condenação, ainda assim, pode ser que a prisão não seja imediata, porque existem recursos que podem ser interpostos a uma eventual condenação. Então, a regra aqui no Supremo não é prender de uma vez. Os que foram presos até agora é porque estavam tentando atrapalhar a investigação ou tinha algum indício de que podiam fugir do país. Isso não aconteceu em relação ao Bolsonaro até agora nas investigações, pelo menos não que a gente tenha notícia. Muito bem, Carolina. Eu discordo dessa avaliação, porque o Bolsonaro está tentando fazer tudo que ele sempre tentou fazer, que é galvanizar a parte da opinião pública que tem apreço por ele, para botar todo mundo na rua. Agora em março, por exemplo, ele está convocando outra manifestação e fica tentando criar um clima de apoio a uma tentativa de deslegitimar todo o trabalho da Justiça, do Supremo e etc., né? Mas isso aí é a interpretação de
ignorante em matéria de justiça, né? De jornalista que queria ver esse processo andar mais rápido. Elô, mas você tem... Na verdade, tentativa de atrapalhar é quando o investigado de fato interfere, como aconteceu no processo. Ligar para um outro investigado, ligar para o delator e falar, o que você está falando aí de mim? Então, assim, é uma interferência mesmo, precisa ter essa comprovação de interferência. Juntar seguidores, tentar manipular as falas de juízes, tentar desqualificar a justiça, pode configurar outro tipo penal, mas por enquanto não é atrapalhar a investigação. Entendi. Carolina, com essa denúncia, tudo que é sigilo, por exemplo, das delações premiadas, dos vídeos, dos áudios, cai tudo isso, né? Fica tudo exposto... Você que entende disso. Inclusive Mauro Cid, por exemplo, né? Que tem coisas que ainda estão em segredo, né? Do que ele contou. O que é que cai e o que é que não cai? Se a gente olhar ali na tramitação, no andamento processual que tem no site, na página do Supremo Tribunal Federal, tá tudo em sigilo. Então, o que tem acontecido? Pode ser que essa denúncia, inclusive, ela chegue em sigilo, entendeu? E depois depende da decisão do ministro Alexandre de Moraes, o que vai cair o sigilo, o que não vai cair, se é que vai cair. Então, quando a denúncia chegar, não necessariamente a gente vai pôr as mãos nela. Pode ser que ela venha, sim, em sigilo para o Supremo Tribunal Federal. E aí dependeria de uma decisão do relator tirar esse sigilo ou manter mais um tempo em sigilo na conveniência das investigações. É isso que rege o sigilo nesse momento. Muito bem. Carol, queria também aproveitar aqui para trazer informação da cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal, né? Uma apuração que trouxe a Daniela Lima da Globo News hoje, de que essa cúpula já sabia da tentativa de golpe, né? Meses antes do 8 de janeiro. E a Dani Lima, né? Ela disse que essa informação vai fazer parte da denúncia da Procuradoria-Geral da República também. Então, até destacando aqui o tweet falando a respeito disso, né? A PGR encontra vídeo com o roteiro do golpe nos celulares da cúpula da PM do Distrito Federal. A gente pode colocar aqui na tela também. Meses antes dessa tentativa golpista, dado consta da denúncia apresentada por Paulo Gonet. E aí a gente traz os detalhes aqui também, a apuração dela indicando que a PGR encontrou um vídeo com uma espécie de roteiro do golpe nos celulares de integrantes da cúpula da PM do Distrito Federal. E aí, segundo consta, né, segundo o relatório da PGR, agora que a gente tem em mãos aqui também, e a gente pode até trazer os destaques, vários arquivos de vídeo tinham áudios. A gente tem a transcrição de um desses áudios que estavam circulando entre altos oficiais da PM do Distrito Federal, isso meses antes, vou ressaltar de novo, meses antes do 8 de janeiro. Então, aqui a gente destacando um deles. Rapaz, vocês têm que entender o seguinte, o Bolsonaro ele está preparado com o Exército, com as Forças Especiais, as Forças Armadas aí para fazer a mesma coisa que aconteceu em 64. O povo vai para as ruas, que ninguém vai aceitar o Lula ganhar a presidência, porque não tem sentido, o povo vai pedir a intervenção e aí, meu amigo, eles vão nos livrar do comunismo novamente. Olha o nível ali das conversas que acontecem. Gabi, povo para delirar, meu Deus. Carolina, você me corrige se eu estiver errada, mas isso faz parte das considerações finais que a PGR apresentou no caso dos PMs do Distrito Federal, que é o único caso ligado ao 8 de janeiro que já virou ação penal, que já está no final do processo, não é isso? Olha, esses indícios todos de que a Polícia Federal de fato a Polícia Militar de fato tinha conhecimento dessa trama golpista, isso já apareceu em vários pontos da investigação até agora. E quem estava aqui em Brasília no 8 de janeiro de 23 viu isso com os próprios olhos. A gente via as pessoas tentando e conseguindo depois invadir os prédios públicos e a Polícia Federal estava ali olhando, abrindo passagem, facilitando, né, o lugar, por favor, entre, fica à vontade. Então, assim, não seria um golpe como em 64, seria um golpe até mais diferente, porque a gente não viu assim o apoio massivo da cúpula das Forças Armadas a esse golpe. Agora, a Polícia Militar aqui do Distrito Federal esteve sim muito junto, assim, muito trabalhando em equipe
com essas pessoas que invadiram as sedes dos 3 poderes aqui em Brasília. Então, é muito provável que esse relatório, essa denúncia da Procuradoria-Geral da República venha de forma muito contundente também, com esses elementos de prova de que havia sim uma ajuda institucional da Polícia Federal, da Polícia Militar aqui no Distrito Federal, no 8 de janeiro, e também para subsidiar toda essa trama golpista que estava sendo feita, enquanto a gente não sabia, né? A gente achava só que tinha um resultado de eleição e um presidente ia tomar posse, mas enquanto isso tinha toda essa tramóia, né, por trás ali nos bastidores, que está vindo à tona agora, e provavelmente essa denúncia da Procuradoria-Geral da República tem elementos que a gente não conhece até agora, né? Você vê esses indícios que a Dani Lima trouxe com tantos detalhes, a gente ainda não sabia. Outros pontos também a gente não vai saber. Deve ser um documento bastante robusto, né? Porque ele está trabalhando nisso desde novembro. Foi em novembro do ano passado que a Polícia Federal concluiu os relatórios e atestou o indiciamento dessas 40 pessoas suspeitas da trama golpista. E só agora, em fevereiro, já para a metade final de fevereiro, que essa denúncia vai chegar aqui no STF. Para quem chegou agora, né, só para esclarecer, Heloísa, que a gente conversa com a Carolina Brígido, diretamente do STF. A imagem aberta mostra bem, né, quando a gente entra com a imagem aberta, que ela está numa sala no STF, portanto está circulando ali pelos corredores, e a qualquer momento também, talvez tenha que deixar aqui nossa transmissão para ir apurar algum fato, porque a qualquer momento pode ser depositada via eletrônica a denúncia do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. A gente continua no esquema de esperando o Gonet. E chegando a denúncia, o ICL, seja ao longo aqui do ICL Notícias segunda edição, seja em edição extraordinária, vai voltar e vai acompanhar todos os detalhes dessa denúncia contra os 40 indiciados pela Polícia Federal, com a Heloísa no estúdio, com a Carolina Brígido lá no Supremo Tribunal Federal e com toda a nossa equipe de analistas, né, Gabi? É isso mesmo, Rodrigo. A Elo, acho que queria complementar a informação, Elo? Não, eu só queria dizer o seguinte, a gente tem agora acesso, eu estou aqui, eu recebi trechos desse relatório da PGR, que eu estava falando, que são as considerações finais, porque essa grande investigação sobre o 8 de janeiro, ela foi dividida em várias patches, como eles chamam, e uma delas é justamente sobre os 7 policiais militares que foram os primeiros a serem presos ali 2 meses depois da tentativa de golpe, se não me engano. E essa PET, ela já virou um processo, eles foram julgados, agora a PGR apresentou as considerações finais, os advogados têm aí, acho que uns 15 dias para apresentar também as considerações finais deles e vai para a fase do Supremo dizer não, são culpados, não são culpados e determinar sentenças. Então está muito adiantado e, claro, levantou muitas informações que podem ser usadas sim nesse relatório que a Carolina está ali esperando para botar a mão nele. E outra investigação que ainda está em andamento é só sobre a atuação da Secretaria de Segurança Pública, onde estava o Anderson Torres, onde estava a equipe que trabalhava com ele, que incluía a Coronel Cíntia, a delegada Marília, que fez o tal do relatório 6, né, que não foi distribuído para quem tinha que ser distribuído. Então tem muita gente aí envolvida nessa história, que não são só os 7 da PM, nem só os 40, ou 38, 40, sei lá, desse relatório que está para sair hoje. Excelente, Elô. Eu acho que vale aqui também a gente trazer um reforço mais uma vez, né, Rodrigo, você falou aqui dessa nossa expectativa aqui em relação à denúncia da PGR, e acho que vale também a Carol explicar novamente pra gente, porque é bastante complexa essa história, como é que fica, né, o STF avaliando se recebe, né, rejeita as conclusões da PGR, provavelmente, né, aceitando, e aí todos passam a ser réus, mas existe um momento ali de colheita de provas também, né, no Supremo. Carol, se você puder explicar pra gente, depoimentos dos acusados, testemunhas também, então, como é que deve ser esse processo? Não, ia só dizer para deixar ela à vontade também, porque a gente está aqui falando, e se precisar sair também, Com você certeza, nos avisa, Carol, porque a prioridade
a apuração ali no Supremo. Né, em loco, inclusive. Daqui a pouco o dono da sala vem aqui me expulsar, mas por enquanto dá tempo. É o seguinte, quando essa denúncia chega aqui, o que acontece? Ela vai ser encaminhada para o gabinete do relator, ministro Alexandre de Moraes, vai analisar, vai preparar um voto dizendo se aceita ou não a denúncia apresentada por Gonê. O mais provável é que a resposta seja sim. Ele vai levar esse voto ao plenário da primeira turma, que é composto por 5 ministros do Supremo, e esses ministros vão votar a denúncia a partir desse voto preparado pelo relator, ministro Alexandre de Moraes. A expectativa aqui no Supremo é que seja aceita, sim, a denúncia. E essa denúncia sendo formalmente recebida pela primeira turma, ela se transforma em uma ação penal. Quando tem uma ação penal, as pessoas investigadas são denominadas réis. Então, os investigados vão passar a ser réus e vai começar, então, uma nova etapa processual com todas as partes investigativas. Os acusados vão ser ouvidos, as testemunhas dos acusados e também as testemunhas indicadas pelo Ministério Público vão ser ouvidas ao longo desse processo. Também vai ser aberto prazo para feitio das provas, produção de provas. Então, assim, para acrescentar elementos dentro do processo que comprovem ou não aquela acusação da Procuradoria-Geral da República. E ao fim de todos esses prazos processuais, vai haver um julgamento final, também na primeira turma, com 5 ministros que compõem a primeira turma. Esse julgamento não acontece no plenário principal do STF, que é formado pelos 11 ministros. É só nesse colegiado de turma, porque o regimento interno do STF diz que ações penais, inquéritos, questões criminais, habeas corpus, isso tudo é julgado em turma e não no plenário. Então, assim, o Supremo tem 11 ministros, existem 2 turmas, cada uma formada por 5 ministros, e o presidente, ministro Luiz Roberto Barroso, não participa desses julgamentos na turma, só do julgamento no plenário. Ou seja, Luiz Roberto Barroso, que é o presidente do tribunal, não vai participar desses julgamentos sobre essa trama golpista. Carol, obrigada demais. A gente sabe que você também tem muito trabalho por aí, então a gente vai te liberar, mas eu não posso deixar de comentar aqui que Elô e Carol Brígido combinaram de vir com as cores da Mangueira aqui, né? Carnaval se aproximando, elas já vieram. Porque o carnaval vem aí. A dupla colada faz uma homenagem à Mangueira aí. É isso aí. Tá uma elegância só aqui. Quando saíram os homens da tela... Carol, vai dar samba. O nível sobe, né? Sobe bastante. Tira os homens da tela. Olha, o carnaval já está instalado aqui no Supremo Tribunal Federal. Se vocês virem a quantidade de jornalista que tem aqui, dá para fazer um bloquinho fácil. E a qualquer momento podemos voltar ao vivo, né? Saindo a denúncia e a Carolina Brígido podendo entrar ao vivo do STF, a gente certamente vai contar com você mais tarde, Carol. Obrigado aí. Obrigada, Carol. Bom trabalho por aí. Obrigada, gente. Estarei por aqui. Beijos e até logo. Obrigado, querida. Carol que armou ali uma sala, conseguiu uma sala para entrar com a gente. Conhece tudo ali, né, cara? É isso, né, gente? É o esforço ali pela notícia a qualquer custo. Agora, a gente, antes de voltar a discutir com a Elô, a gente vai continuar falando a respeito da expectativa, né, da denúncia da PGR. Também tem muito a ver com o momento político. A gente falou de anistia, né, que é algo que Bolsonaro está tentando ali agora. A anistia que o Bolsonaro quer é muito parecida com a anistia, né, que a gente teve no período da ditadura militar. E um símbolo dessa história é o Rubens Paiva, né, gente? O deputado Rubens Paiva, que foi torturado, foi morto durante a ditadura militar. A gente vai ter, aqui, aliás, no Supremo Tribunal Federal, tem uma história, né? Vai acontecer uma votação sobre a ocultação de cadáver do Rubens Paiva, decidir se é crime continuado ou não, uma tese que é do ministro Flávio Dino, importantíssima aqui para a gente trazer. E a Juliana Dalpiva está lançando um livro sobre os bastidores de como aconteceu esse crime, né? Nessa semana, agora, dia 25 de fevereiro, que vai ser na terça-feira da semana que vem, na verdade, né? 8 horas da noite essa semana. Tô aqui perdida no tempo. 8 horas da noite, dia 25 de fevereiro, a gente vai ter uma conversa da Juliana Dalpiva com o Marcelo Rubens Paiva
E a Veroca, a Vera Paiva, os dois são filhos do Rubens Paiva, do deputado, e vão trazer mais sobre a história da família, enfim, sobre esse crime continuado, como é a tese do ministro Flávio Dino. O Edu também vai estar ao vivo conversando com a Juliana a respeito dessa história. E, junto com isso, tem o lançamento do livro da Juliana também. Sobre... E assim, as vésperas do Oscar, né? Isso. Essa história que pode dar o primeiro Oscar aí para o Brasil, já deu outro prêmio importante, né? O Globo de Ouro. E então é importantíssimo, é um debate super atual, né, Chico? É uma história que não terminou, né? Não houve julgamento, as pessoas não pagaram pelo crime bárbaro que cometeu. O corpo jamais apareceu. O corpo não apareceu. Então, a história está aberta. Então, é muito legal. Edu Moreira e Juliana Dalpiva entrevistando os dois filhos, né? A filha e o filho, Marcelo Rubens Paiva, jornalista, escritor, e a Vera, dois dos filhos de Eunice e Rubens Paiva desaparecidos. Dois que estavam ali viveram aquele terror naquela casa ali sendo invadida, todas aquelas cenas que a gente vê no filme, eles estavam lá. Então fica o convite aí, né, para o dia 25 de fevereiro, você entrar, olha, icln2.com.br, já entra agora, é só no dia 25, mas já entra agora. Para garantir a vaga, né, Rodrigo? Garante a vaga para assistir esse bate-papo, o Edu Moreira e a Juliana, trazendo os detalhes com o Marcelo e a Vera e recontando essa história, que é uma história que não terminou, né, Chico? Não terminou, está aberta. Daí a importância da decisão do Flávio Dino. Isso. Olha, crime com ocultação de cadáver não parou lá naquela anistia de 79. Segue aberto. É isso aí. Vamos também assistir um trechinho dessa entrevista? Vamos lá, vamos ver. Marcelo, quero aproveitar que a gente estava falando de 1985 e sobre a espionagem, os arapongas, porque aí tem a troca de governo. Em 1985, os milicos saem, o Sarney assume, e uma das lutas da sua mãe era justamente para que se abrisse uma investigação sobre o desaparecimento, se esclarecesse os responsáveis. E aí, finalmente, abrem uma investigação na Polícia Federal, a pedido do ministro da Justiça. Que era quem? Que era o Petrônio Portela, se eu não me engano. E essa investigação começa na Polícia Federal. O que eu acabei descobrindo, né, na pesquisa no SNI, tudo dessa investigação era passado para o SNI, que existiu até o governo Collor, né? Então, os depoimentos, o que vocês lembram dessa época? Que, assim, ela designou advogados para acompanharem eu vou te interromper. A investigação. Você fez um ato falho aí. Você falou, em 1985 os militares saem. Os militares nunca saíram. Nunca saíram das academias, nunca saíram dos IMLs, nunca saíram do SNI. O SNI se manteve intacto, a repressão se manteve intacto. Nenhum militar foi preso, o cara que era do boicote virou bicheiro de Niterói. A formação dos militares é igual. Dos militares que veio a geração Bolsonaro. Eu vejo em Brasília, não sei se você chegou a ver, como é que eles marcham cantando o quê? Eles falam em pegar guerrilheiro, ainda. Nunca saíram do poder. Nunca saíram. Muito bem, então, reforçando aqui icln2.com.br para poder acompanhar essa conversa da Juliana com a Veroca e com o Marcelo, que é o autor do livro, né? Que deu origem ao filme. Ainda estou aqui, que concorre ao Oscar e que a gente vai acompanhar. A gente vai ter cobertura aqui no ICL também. Logo depois. É mesmo? Dia que bela novidade. Pensando, você vendo o Oscar no ICL, sabe qual vai ser a força disso? Você vai ver, talvez, num raro canal que não tenha comprometimento com a ditadura que matou o Rubens Paiva. É isso. Então, não tem ligação, o ICL não estava associado aos militares, então, esse é um grande dado da cobertura. Importante. Que eu acho até que deveria, as emissoras que fossem envolvidas com o crime, deveriam dar uma nota, um pedido de desculpa antes da transmissão do Oscar. Pode ser. Seria uma ideia de... Não só emissora, né? Jornal, todos os meios de comunicação envolvidos com o crime, de certa forma, aliados à ditadura que levaram a esse crime, a essa ocultação de cadáver, deveriam, até para limpar a imagem e para transmitir mais à vontade o Oscar, só uma nota de pedido de desculpas à família, ao Brasil. Não custava nada. Excelente. Aí sim, abre a contagem regressiva para a cobertura do Oscar. Isso aí.
Vamos voltar a falar da expectativa aqui da PGR com Bolsonaro. A gente vai falar também sobre a carta do Cacai, que é um advogado criminalista, veio aqui ontem conversar com a gente, fez uma carta diretamente ao presidente Lula. A gente vai conversar com o advogado Marco Aurélio de Carvalho, do Grupo Prerrogativas. Doutor, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Prazer falar com o senhor. Boa noite, o prazer é meu. Cumprimento toda a bancada, uma alegria enorme, um privilégio. A gente quer muito ouvir a sua opinião, né? A sua avaliação a respeito da carta, mas antes disso, acho que não tem como a gente deixar de perguntar. É um dia especialíssimo. Exato, né? A gente está na expectativa a qualquer momento da denúncia da PGR contra Bolsonaro e também os outros investigados na tentativa de golpe do 8 de janeiro. E a gente quer te ouvir a respeito disso, né? Enfim, o que vem a partir de agora? A gente conversava com Carolina Brígido, que está lá no Supremo Tribunal Federal, sobre realmente deve acontecer e a expectativa é de uma condenação. Bolsonaro vai ser preso até o final desse ano? Não? Enfim, queremos ouvir a sua avaliação. Bom, primeira coisa é fundamental dizer que nós temos um compromisso com o direito sagrado de defesa, com a presunção de inocência e com o devido processo legal. Nós queremos que seja garantido ao Bolsonaro tudo aquilo que ele negou ao campo progressista, né? Tudo aquilo, enfim, que foi negado, inclusive pelo próprio sistema de justiça, né? Em especial ao presidente Lula, né? Então, por uma questão de coerência, eu quero fazer esse registro. O nosso compromisso inequívoco com a defesa, enfim, do Estado de Direito. Então, que a eles sejam resguardadas todas as garantias, enfim, e os direitos individuais que ele tem como réu, né? A expectativa é, de fato, de uma denúncia, de uma condenação, né? O conjunto de indícios, né, e de provas, né, é bastante robusto. Eu acho que nós nunca tivemos na história do país, e provavelmente nenhuma outra democracia ameaçada, um golpe tão fartamente documentado, né? Então, para que isso não volte a ocorrer, né, para que a tragédia não se reproduza como farsa, né, ou vice-versa, é fundamental que ele seja condenado e que, junto com ele, todo o comando, né, dos militares e também o braço empresarial desse golpe infeliz, né, dessa tentativa de golpe do chamado 8 de janeiro. Né? Eu estou preocupado porque eu vejo alguns setores tentando, de alguma forma, naturalizar as condutas, né? E tenho conversado com o meu querido amigo Lênio, um grande jurista, e ele diz, a gente precisa chamar as coisas pelos nomes, né? E houve no país uma tentativa clara de golpe, inclusive havia o objetivo de matar o presidente já eleito, né, o presidente Lula, e ministros do Supremo. Isso é extremamente grave. Sim. Nós já sabemos muito bem, o Chico e vocês todos, o que aconteceu com o país, né, por a gente ter passado pano para golpista, né? Sim. Então, outras democracias do mundo mostraram que esse não é o melhor caminho, né? Nós sabemos o que aconteceu na Argentina, no Chile, e para que isso não volte a nos atormentar, nós temos que ser rigorosos. Não se trata de revanchismo, sem anistia. Inclusive, cá entre nós, para completar, me desculpa estar me estendendo, é um tema que realmente nos instiga e provoca, uma coisa curiosa é que eles estão pedindo anistia sem que tenham sido condenados e julgados e condenados. Sim. O que é uma confissão de culpa. Né? O presidente Lula chegou a falar isso, né? Pois é. É uma confissão de culpa, é uma vergonha. Não, é uma alegria receber aqui Marco Aurélio de Carvalho, que é coordenador do Grupo Prerrogativas. E para lembrar, né, teve um papel fundamental na resistência no momento mais difícil, no momento em que o presidente Lula estava preso e que a Lava Jato estava ditando as regras no Brasil. Foi um momento realmente em que esse grupo de advogados teve um papel fundamental. Agora, eu queria trazer então o tema, Marco Aurélio, que fez com que a gente até fizesse esse convite. Ontem, um colega seu, né, o Cacai, que é também nosso colaborador, colunista aqui no ICL, divulgou aquela carta aberta. Aliás, foi no domingo, mas ontem ela ganhou publicidade, vamos dizer assim, e ele veio aqui e falou sobre essa carta aberta, em que ele, entre outras coisas, faz críticas ao que chamou de isolamento do presidente Lula, né? Faz algumas considerações bastante fortes em relação a isso. Eu queria saber a sua avaliação sobre a carta do Cacai, o momento em que ela é lançada, um momento que não é fácil para o governo, em que há pesquisas de queda de popularidade. Então, a sua avaliação sobre a carta e te perguntar desde já, você acha que o Lula está isolado? Há uma operação para isolar o presidente Lula de quem queira conversar com ele? Por favor, Marco Aurélio. Olha, te agradeço muito, peço desculpa por eventuais interrupções, tentei entrar para o computador e estou aqui no celular, peço perdão. Mas vamos lá, na verdade o Cacai chegou a utilizar inclusive o termo de captura, né? Quero primeiro fazer um registro, né? Por amor à verdade, o Cacai é um amigo querido por quem eu tenho um sincero sentimento de amizade, tenho um respeito profundo, e a gente diverge.
né? E isso é saudável, inclusive. Nós não somos obrigados a concordar em tudo, né? A gente concorda no fundamental. Mas eu considero que essa carta foi inconveniente, foi inoportuna, faltou talvez senso de oportunidade mesmo, de conveniência, como a gente costuma dizer no direito, né? Acho que foi um equívoco tático e estratégico, mas respeito a opinião dele. Talvez o que tenha sido capturado foi a percepção dele sobre o que o Lula vem fazendo. E eu disse isso para ele de forma muito carinhosa, né? A gente tem uma relação realmente muito sólida e nada, evidentemente, será capaz de abalar essa relação, porque nós estamos no mesmo campo, confiamos muito um no outro e estivemos juntos em batalhas importantes e estaremos ainda mais. Eu não tenho a menor dúvida disso, do compromisso dele com a democracia, com o Estado de Direito, enfim, né? Não há a menor dúvida quanto a isso. Agora, veja, por que eu disse que capturada foi a percepção dele? O presidente Lula, no início desse ano, no final do ano passado, teve um triste episódio, vocês acompanharam, que o tirou, de certa forma, do combate por 45 dias, por recomendação médica. Porque, a bem da verdade, naquela mesma semana daquele acidente, né, que foi consequência da queda, né, que ele tinha sofrido meses antes, ele já estava andando. Inclusive, as pessoas comentaram que ele estava andando mais rápido que o próprio médico, né? Ele tem uma capacidade incrível, né, de se recuperar. Eu acho que tem a mão divina, né, para aqueles que acreditam. Seguramente, acho que o compromisso com o Brasil e com as nossas pautas faz com que ele tenha uma energia enorme e coloque o objetivo, né, de reconstruir, de reconciliar o país à frente de qualquer outra coisa, né? Então ele tem realmente uma energia contagiante, seguramente dá um banho na turma que ainda não chegou nos 50, né? Tamanha a vitalidade dele, ninguém tem dúvida disso. Mas o fato, todos que estão nos acompanhando, é importante a gente rememorar, é que ele ficou 45 dias por recomendação médica, privado de contatos e viagens, enfim, pelo país. Isso é de conhecimento público. Depois disso, ele participou ativamente na construção dos acordos para a eleição do novo presidente da Câmara, recebeu o então presidente, hoje ex-presidente Arthur Lira, da Câmara, recebeu o então presidente, hoje ex-presidente Rodrigo Pacheco, e recebeu os futuros presidente da Câmara e do Senado, e hoje presidente em exercício da Câmara e do Senado, o Hugo Mota e o Davi Alcolumbre. Se reuniu com várias bancadas, fez reuniões ministeriais na Granja do Torto, viajou por 4 estados. Vamos tentar recuperar o que aconteceu na semana passada. O presidente esteve no Amapá, esteve no Pará, Rio de Janeiro, Bahia, isolamento, clausura. Me perdoe, meu querido e amado amigo Cacá, com todo respeito, mas talvez seja uma visão equivocada, provocada por aqueles que se escondem na anonímia, né? Onde se alaparda a covardia. Pessoas que se escondem no anonimato e estão talvez jorrando as suas próprias lágrimas por mágoas, né? Sejam lá quais forem, de não terem sido atendidos em tais e quais circunstâncias, né? O fato dele não falar com uns não quer dizer que ele não fala com outros, né? Ele é presidente da República. Tem um número enorme de compromissos, devolveu o Brasil para o protagonismo no cenário geopolítico, tem uma agenda intensa de atividades, né? Isolado, né? Talvez o Cacá não tenha tido a oportunidade de ver o que aconteceu nas ruas da Bahia, né? Nas ruas, enfim, de Macapá, nas ruas de Belém, né? Eu convido o Cacá e meu querido e amado amigo, registro novamente esse sentimento que nos une, a visitar, enfim, os vídeos, né? E a falar com as pessoas que ali estiveram, né? Nessas agendas ele conversou com um número enorme de lideranças políticas, né? Então, isolado ele não está e nem nunca esteve. O Lula é um animal político, nunca deixou de fazer política. E o amor pelo Brasil que ele tem está à frente de qualquer outra coisa. É uma pessoa que acorda às 6 horas da manhã e vai dormir meia-noite, pensando nas soluções tão desafiadoras de um país tão dividido pelo ódio e pela intolerância. Portanto, com todo respeito, essa carta me pareceu bastante inoportuna e muito injusta. Doutor Marco Aurélio, prazer falar contigo. Sempre se apontou assim, por parte dos críticos, mesmo antes os críticos dentro do próprio campo da esquerda, antes mesmo da missiva, da carta de alerta do Cacá, sempre se apontou 2 personagens que seriam uma espécie de que bloqueariam esse diálogo maior do Lula com os velhos interlocutores dele, com a classe política, que é a primeira-dama, a Rosângela, o Janja, né? E o Rui Costa, o ministro Rui Costa. Sempre são vistos, esses personagens são vistos, hoje em dia, até de uma certa maneira, até folclorizados um pouco na política e no colunismo social, como 2 anteparos ali, que não deixariam o Lula ser o velho Lula do diálogo, o Lula de ter um conselho sempre ao seu redor, o Lula de consultar os amigos. Você tem informação sobre isso? Você reconhece isso como uma informação que faça sentido ou
coloca mais no campo da fofoca, etc, etc. Vamos lá, vamos separar, na verdade, essas duas questões. Eu agradeço o privilégio de estar respondendo essa pergunta para você, que é uma pessoa que eu tanto admiro e respeito. Vamos lá, primeira coisa, né? A Janja, né? Ela está sendo objeto de um ódio que só tem uma explicação, né? O machismo estrutural que ainda assola a nossa sociedade e que nos envergonha. Acreditar que ela pode exercer qualquer tipo de influência dessa natureza é, primeiro, dar a ela talvez um poder que ela não queira ter e que efetivamente não tem, e tirar do presidente a capacidade que ele tem de enxergar com os próprios olhos a realidade. Então, aqueles que acreditam nisso, com todo o respeito, eu tenho que tomar cuidado, digamos, né, com a palavra, porque a gente está sempre trabalhando os nossos letramentos, mas acreditam que o presidente talvez tenha algum tipo de déficit cognitivo ou coisa do gênero, né? É uma contradição em termos. Se atribui ao Lula um poder quase que sobrenatural, né? Em muitos momentos, cá entre nós, né, muita gente acredita nisso mesmo. É muito comum no Nordeste ver uma foto do Padrinho Cícero e do lado uma foto do presidente Lula. A gente bem sabe por quê. Ele mudou a vida de milhões e milhões de brasileiros e a gente consegue compreender perfeitamente esse amor que conecta o povo ao presidente Lula. Mas o fato é que, se ele tem esse poder, ele está, na verdade, fazendo algo que conscientemente ele quer fazer. Atribuir a Janja, ninguém considerou que talvez ele queira, nesse momento, terminar o expediente dele às 11 horas, ao invés de terminar meia-noite, de que ele queira, talvez, terminar o sábado dele às 4 horas da tarde, ao invés de terminar às 23. Ninguém considerou que essa possa ser uma realidade dele, nesse momento da vida dele, que ele tem o direito de viver isso. Essa que é a grande questão. No fundo, essa discussão ela esconde um machismo estrutural e uma misoginia que comprovadamente não fez bem ao país. Nós sabemos que a Dilma foi apeada do poder, não pelos erros que cometeu, e cá entre nós sabemos que cometeu alguns, né? Poderíamos citar vários, mas seguramente pelas virtudes dela e pelo componente machista e misógino da atuação, enfim, da nossa oposição. Então, lançar contra a Janja esse tipo de acusação, para além disso, Chico, a Janja é uma militante, e ela seguramente quer para o Brasil e quer para o presidente Lula o melhor. Então, imaginar que ela não tem capacidade de enxergar, né, a realidade e compreender ela própria, né, a importância do Lula ter contato com tais ou quais pessoas. Primeiro que isso cá entre nós é uma lenda urbana, tá? O Lula, como eu disse, é um homem, é um animal político. Ele tem conversado com muita gente. A questão é, quem é que ele não está atendendo, que ele está incomodando? Essa aqui é a grande questão, porque ele continua conversando. Você, por acaso, vê o Lula de pijama, entendeu? No sábado, no domingo, ele está o tempo inteiro, não tem a menor dúvida disso, articulando, enfim, medidas para o governo, pensando saídas para o país. Ele tem um amor incondicional ao país, ao povo brasileiro. Isso, na verdade, o motiva a levantar todos os dias, como eu disse, antes das 6 da manhã, fazer exercício, né? Ele está muito bem de saúde, se preparar, atender ministros de Estado, conversar com lideranças internacionais. Que isolamento é esse? Mas e o Ele Rui é presidente Costa? da República em exercício, né? E o Rui Costa? E Você aí, disse que era bom dividir. Rapidinho, Marco Aurélio, por favor. Vamos dividir. Tenho respeito, rapidamente, tenho respeito profundo pelo Rui, mas em relação ao Rui eu tenho ouvido isso e talvez seja o caso do Rui refletir a respeito dessas críticas, que no fundo, na minha avaliação, pelo que eu ouvi, talvez seja o Cacá a pessoa correta para deixar isso claro, estavam mais dirigidas, né, digamos, ao núcleo político do governo do que propriamente dito a primeira-dama. Ele próprio me disse que não tinha nada a ver com a primeira-dama e não tinha o objetivo, evidentemente, de atingi-la. Parte da imprensa utilizou essas declarações para fazer, na verdade, o que gosta de fazer, eleger a Janja como o alvo principal dos ataques misóginos, machistas e odiosos que a gente vem sofrendo. Mas é disso que se trata. É disso que se trata. Quem é que ele não atendeu que lhe incomodou? Me parece mais isso, né? Porque ele está atendendo muita gente. Se alguém tiver dúvida, coloca a agenda pública dele aqui no chat. Ele está atendendo hoje o presidente de Portugal, teve uma agenda intensa, chegou cedo no Palácio, conversando com várias lideranças políticas, com vários deputados, com senadores, com governadores de Estado, está viajando o país. Olha, me desculpa, é revoltante esse tipo de argumento. O Lula segue sendo a única liderança política capaz de derrotar o bolsonarismo. Nós não vamos habilitar uma direita civilizada, porque hoje não existe uma direita civilizada. A direita civilizada, eu não quero nominar, está governando conosco. Sim. Vamos deixar claro, está governando conosco. Né? Essa turma que está querendo ser alternativa é um bolsonarismo disfarçado, que o mercado está adotando para ter uma opção, porque sabe que o Bolsonaro não vai recuperar os direitos políticos e será preso. Doutor Marco Aurélio, eu quero muito agradecer a sua presença. É um prazer recebê-lo aqui no ICL Notícias segunda edição. Um grande abraço. Muito obrigado, Marco Aurélio. Parabéns pelo trabalho de vocês, foi uma alegria enorme. Obrigado, querido. Boa noite. Até mais.
A Elo Vilela volta aqui com a gente, ela que também está acompanhando essa história e traz mais informações, ela que tem conversado ali em Brasília e traz bastidores para a gente, né, Lu? Dessa história do Cacai? Exato. Vamos lá. Uma coisa que eu queria pontuar é a seguinte, como eu disse para vocês, eu conversei hoje com o líder do MDB, o Isnaldo Bulhões Júnior, e ele fez questão de falar dessa história, dessa interpretação, como o Marco Aurélio de Carvalho deixou muito claro, que interpretação da imprensa a respeito da carta do Cacai ter acusado a Janja, ter apontado o dedo para a Janja. E aí o Isnaldo Bulhões falou o seguinte: a primeira-dama tem um papel importantíssimo, ela é a pessoa que está com o presidente Lula, que cuida dele, que dá atenção para ele, é a pessoa fundamental na vida dele. E mais, a ex-primeira-dama, essa sim, interferia muito mais. Vocês já esqueceram que ela elegeu um ministro do Supremo e comemorou, né? Comemorou falando lá, fazendo aquela coisa religiosa dela? Não esqueçam disso, ela foi a primeira-dama que discursou na posse do presidente. Então, ela sim interferia muito mais e não a Janja. Então, o líder do MDB fez uma defesa veemente do papel da primeira-dama, mulher do presidente Lula. Então, achei isso muito interessante. Agora, também ouvi várias pessoas falando, primeiro, que sim, tem gente que se ressente no Congresso Nacional de não ser chamada para conversar com o presidente Lula. Aliados, pessoas que estão junto com ele há muito tempo. Agora também tem gente que acha, como o Marco Aurélio falou agora, que isso pode ser um recado de pessoas, uma ou duas pessoas que não estão se sentindo assim participantes do processo político como deveriam estar participando. Eu só queria fazer uma observação. Não vou citar nomes. Eu só queria fazer uma observação bem rápida aqui, que na resposta para o Chico, aliás, a gente está falando do Marco Aurélio, mas a Tarja está se referindo ao Cacai aqui ainda, mas tudo bem. Na resposta para o Chico, o Marco Aurélio de Carvalho deixa claro que faz uma distinção entre as críticas à Janja e as críticas ao Rui Costa. Deu a entender que, em relação ao Rui Costa, alguma coisa pode não estar andando tão bem. Foi o que eu senti assim na resposta dele. Em relação à Janja, ele fez uma afirmação assim bastante firme de que acha que é um machismo estrutural, como um machismo, né? E tal, e a gente querendo dar recado, gente que não está sendo recebida. Da imprensa. Não só machismo da imprensa, não é do Cacai, porque ele diz que não, o que o Cacai disse para ele que não tinha nada a ver com a Janja, o que ele escreveu. Exatamente. Agora, com relação a Rui Costa, o que eu posso dizer, e que eu ouço muito aqui em Brasília, é que as reclamações são múltiplas, são muitas, inclusive de fogo amigo dentro do Congresso, dentro do governo, de fazer críticas e dificultar o trabalho de alguns ministros essenciais do governo Lula. Então, assim, são muitas as críticas feitas ao ministro Rui Costa. Perfeito. Muito bom, Elo, trazendo informações ali, Elo em Brasília, muito antenado com tudo que a gente traz aqui. Inclusive, ela estava no Senado, viu ali a movimentação do Bolsonaro, que foi pedir por anistia. A gente, a qualquer momento, sai com a informação aqui no ICL, quando a gente tiver, né, a denúncia da PGR de fato, a gente entra aqui ao vivo a qualquer momento. Vamos ficar de plantão, né? Mesmo depois do ICL Notícias segunda edição, estaremos ao vivo a qualquer momento. A gente pode e-mail demorado, hein? Tá no e-transfer, Chico. Tá no e-transfer. Tá carregando. É porque o tamanho do arquivo deve ser uma coisa por isso que tá carregando. Pra carregar esse negócio tá demorando. Imagina pra ler. Manda de novo que o anexo não chegou. Manda de novo que o anexo parece que é internet de escada, né? Pelo amor de Deus. Aquele barulhinho. Exato, eu pensei nela mesmo. Mas é aquilo que a Carol falou, né? A gente já esperou tanto, né? Estamos tranquilos. O carnaval tá longe ainda, tá tudo certo. É isso. Bom, outro assunto que a gente quer tratar aqui e que acaba entrando nessa história, né? Bolsonaro querendo ser alternativa, vamos dizer. Ele tá inelegível, né, gente? Mas continua se colocando nas pesquisas, o nome dele continua aparecendo. Hoje saiu na imprensa mais uma apuração de que o Tarcísio está articulando uma candidatura à presidência em 2026. Quando o Marco Aurélio aqui não deu nomes, né? Ele estava sendo elegante, mas ele estava falando ali do bolsonarismo, da alternativa à direita. Porque a carta do Cacai encerra dizendo assim, a essa altura, o Cacai diz
como ele disse que o Lula tá fazendo força para perder, no entendimento do Cacá, ele diz, a essa altura eu estou torcendo para uma direita civilizada. E o Marco Aurélio diz, direita civilizada está governando com o Lula, porque do outro lado tem o bolsonarismo que disfarçado, ou pouco disfarçado, que é o Tarcísio. Talvez o Marco Aurélio referindo-se a personagens importantes, como o vice Geraldo Alckmin, como a Simone Tebet, que trabalha com o Haddad, então... É o que seria uma direita civilizada, na verdade, né? E do outro lado... Centro-direita civilizada. O fato é que o Tarcísio ele tem plantado as sementinhas na imprensa, já falou, assim, reservadamente que tem vontade de ser candidato. A gente já trouxe essa informação aqui, reservadamente. Também agora, a Folha de São Paulo, nesse final de semana, traz a informação de que o Tarcísio tem conversado com os aliados dele, que ele aceita, sim, sair como candidato a presidente se o Bolsonaro autorizar. Se essa for a vontade do Bolsonaro. Que depois que a Folha deu a matéria, ele foi lá e mandou o assessor de imprensa falar assim, não, eu não sou candidato a presidente. Isso que é o jogo, né? O jogo. Aí soltou Bolsonaro 2026, porque ele morre de medo de pisar na bola em relação a isso. Tem um personagem que se aliou ao bolsonarismo, que foi o João Dória, fez camiseta Bolsodória, ganhou a eleição um pouco por isso, e ele trai o Bolsonaro no meio do caminho, ele se acabou. Se acabou onde ele tinha voto, que era a direita. Então, o Tarcísio tem que se equilibrar numa linha aí, numa corda, até as últimas horas, até o Bolsonaro desistir. Ou ficar impossibilitado, porque senão ele perde toda a legião bolsonarista. Eu acho tão improvável essa candidatura do Tarcísio agora para 2026. Ele tem uma reeleição certa, líquida e certa em São Paulo. Ele não tem motivo nenhum para arriscar essa eleição de São Paulo, perder, para tentar uma eleição a presidente que é muito duvidosa. Então, hoje várias pessoas fizeram essa mesma análise para mim lá no Congresso, que ele dificilmente vai sair candidato, que o Kassab não vai jogar ele nessa aventura se não tiver muita certeza dessa possibilidade. E mais, né, gente, assim, a situação, tudo bem que pode até havido uma queda na popularidade do presidente Lula. Isso não significa que ele não seja o candidato com mais chances de vencer as eleições em 2026. Não vamos nos esquecer que o próprio Jair Messias estava numa situação infinitamente pior, né, de popularidade 2 anos antes, 1 ano antes da eleição, e quase ganhou, chegou lá muito perto. Então também é muito exagero a leitura dessa queda de popularidade do Lula significar uma derrota em 2026. Não se pode fazer esse pulo de uma coisa para outra dessa maneira, sabe? Tem muito tempo ainda pela frente, tem muito o que fazer, o governo pode acertar a mão, e também o outro lado tem o quê se não sair o Tarcísio, né? Tem algum candidato à altura de competir com o Lula? Me parece que não. Então, sabe, vamos com calma, né? Exatamente. Calma. Concordo totalmente, foi o que eu falei também na abertura aqui do jornal, apesar da situação não ser simples para o governo. A situação mais difícil desde o início do mandato. Mas acho que a Gabi queria trazer uns números ainda da pesquisa de hoje, não é isso, Gabi? Isso, a gente falou brevemente, né, Rodrigo, na abertura também, você trouxe na sua análise aqui, mas para a gente dar uma olhadinha nesse levantamento da Paraná Pesquisas que foi divulgado hoje, apontando que o Tarcísio, o governador de São Paulo, está tecnicamente empatado com o Lula num eventual segundo turno. Então, a gente tem aqui à esquerda o Lula, né, 41,1%, Tarcísio 40,8%, então tecnicamente empatados, né? Empate. Isso de acordo com a Paraná Pesquisas. Rodrigo, você queria... Não, eu queria só dizer que é isso que a Ilô acabou de falar. Veja, Heloísa, o governador de São Paulo, né, que tem uma popularidade, apesar de tudo que ele tem feito em São Paulo, grande chance de reeleição, com um esquema político totalmente montado, né, dominado em São Paulo para ele se reeleger. Vai se arriscar numa candidatura que no pior momento do Lula, o máximo que ele consegue agora é um empate? Porque se a análise vale para o Lula, vale para o Tarcísio também. Quer dizer, a essa altura o Tarcísio está no empate só, né, com o Lula, não tem uma sobra assim, não é que vai ser uma lavada. Se ele tivesse com 60-40, aí ele podia se arriscar. Agora, ele vai para esse risco, sabendo ainda que o Bolsonaro, provavelmente, Chico, Elô e Gabi, vai manter a candidatura dele até em cima da hora, porque ele precisa estar
com esta pressão para negociar, para arrancar vantagens, para tentar, de alguma maneira, diminuir o prejuízo judicial. Mas ele vai manter até o fim. Então, o Tarcísio se lança candidato. Não, porque não pode, que o Bolsonaro já é o candidato. Então ele espera. Aí ele se lança governador. Enfim, é uma situação muito complicada. E não há candidatura Tarcísio sem o apoio do Bolsonaro. Isso é inviável. É inviável. Porque aí ele, sei lá, teria metade desses 40% aí. É isso. Valeu. E aí ele vai ter o quê? 1 ano? 9 meses para fazer campanha? Porque vamos supor que realmente esse julgamento no STF leve no máximo até o fim do ano. Aí sobra o ano que vem para fazer campanha. Para se lançar e fazer campanha. Porque uma vez que Bolsonaro preso... E outra coisa, a impressão que eu tenho e do que eu tenho ouvido por aqui é que uma vez que o Bolsonaro seja preso ou condenado pelo STF... A disputa dentro da direita e da extrema-direita vai ser intensa. Não vai ser assim, então agora vai ser o Tarcísio e tudo bem. Não é assim. Tem o Caiado que não vai concordar com isso, tem outros candidatos, a briga entre eles... A briga entre eles vai ser intensa. Então não é assim esse jogo jogado e ganho dessa maneira, de jeito nenhum. Exatamente. É isso. E tá muito cedo, né, gente? Tá cedo ainda. Tá muito cedo. São especulações e projeções. Eu acho que tudo bem. Muitos centros de pesquisa estão fazendo. É isso aí. Elô, obrigada por hoje. A gente fica na expectativa, hein? Quem sabe a gente volta a se falar a qualquer momento. Estamos apostos, hoje, ou talvez gente, estamos daqui a pouco. Até daqui a pouco, se sair a denúncia. E deve sair. Todas as informações aqui. Eu acho que está apontando para as 8 horas mesmo, que muita gente cravou, né? A gente tem meia hora. A única dúvida é se o Alexandre de Moraes vai assinar e dizer está liberado. Aí começa a brincadeira. Não, eu acho que aí só amanhã. Acho que ele não vai liberar, não vai levantar o sigilo, né? Hoje talvez só chegue a denúncia e ele levante o sigilo só amanhã. Pode ser também. É isso. Vamos aguardar. Elô, boa noite para você, querida. Valeu. Chico Sá, Rodrigo Viana também. Boa noite, pessoal. Boa noite. Vamos indo nessa. Vamos indo, agradecendo até agora a audiência fortíssima e fique por aí. A gente manda o alerta, se sair a denúncia, estaremos ao vivo de novo. É isso. Hoje a gente tem Espiritualidade na Ação com Frei Davi. A partir de agora, o tema de hoje é espiritualidade, bem viver e ansiedade. Tem Eduardo Moreira, Pastor Henrique Vieira e Eduardo Marinho. Olha só esse trio aqui com o Frei Davi. Muito a gente bom. acompanha a partir de agora, então. Boa noite a todos e a gente volta a qualquer momento. É isso. Nessa. A história da família Paiva tomou as telas do Brasil e do mundo e emocionou milhões de pessoas. Uma família que há décadas luta por justiça. Justiça contra as atrocidades do regime militar que assolou o Brasil e destruiu muitas vidas. O ICL traz para vocês, no dia 25 de fevereiro, uma terça-feira, às 8 horas da noite, um encontro absolutamente histórico. Juliana Dalpiva, jornalista do ICL e que passou anos investigando essa história, vai ter um encontro com Marcelo Rubens Paiva e Vera Paiva, filhos de Eunice e de Rubens Paiva. Um encontro absolutamente emocionante, necessário e histórico.